Boa noite, amigos, amigas, companheiros de jornadas. Que Jesus nos abençoe. Os propósitos, os ideais, as nossas condições, para que o nosso aprendizado se faça o mais lúcido e o mais completo possível. Eu vou aguardar alguém que me diga sobre sonoridade, e imagem. Boa noite, Mauro. Tudo bem? Que Deus nos abençoe em nossos objetivos, né? Vamos iniciar o nosso trabalho. O nosso tema dessa noite é o valor da meditação, né? E elevemos então o pensamento, porque pensar à luz é como acender claridade sobre os nossos passos, nos caminhos, ainda que com sacrifícios, mas sem mormaços. Elevemos o pensamento a Jesus, que deixou há mais de 2000 anos os efeitos dessa luz para que nós apreciássemos, estudássemos, entendêssemos e aplicássemos em nossa alma velha e cansada de tanta dor, de tanto sofrimento. Agradeçamos a esse Mestre de luz e de amor por tudo que se nos ensinou ao nível da luz, desse amor, da coragem, a coragem de ser filho de Deus em todos os quadrantes do universo, em todas as vidas que já vivemos. E a despeito de estarmos vestindo a dor e o sofrimento, ou vestindo já pequenos jalecos saltitantes, mas porque o entendimento já nos envolve a alma. Voltamos. E nesses caminhos, nos conscientizarmos dos recursos que o Pai nos deu. De nada nos adianta vivemos pedindo a Deus isso ou aquilo. Porque o mais importante Ele já nos deu. Nos deu a essência do amor. Nos deu a essência da inteligência. E a cada vez que a gente aqui está, tem um cérebro novo para a gente usar, conhecer, experimentar. Então, acredito eu que não é mais uma questão de pedir ao Pai, mas é uma questão de buscar, de levar-se com dedicação em todos os sentidos que a luz nos mostra, a despeito de nos envolver em sacrifício, em esforço, em canseira, como a gente diz, mas ninguém acende a luz se não tiver
os gravetos da coragem, se não tiver o palito de fósforo da dedicação. Então, agradecemos ao Pai, agradecemos a direção espiritual do Núcleo de Estudos Caibara e Chútil, agradecemos os nossos protetores e tutores que sempre propiciam oportunidades de trabalho e de aprendizado. E aí, abrimos o coração em oração para iniciar o nosso estudo dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós aprendamos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado da noite. Que assim seja. Que assim seja. Né? Então vejamos aqui o valor da meditação. Nós vemos aí pelas páginas da internet as nossas conversas com as pessoas, pelas ruas, pelos lugares que nós vamos, e por um tom só. Foco, força e fé, né? Mas isso tem que ser um sopro que vem do interior, a fim de que possamos entender que força, fé e foco, e não importa a ordem, são impulsos espirituais, são impulsos intelectuais, são impulsos emocionais, que vai nos levar aos caminhos da meditação. Então, nós não temos que ter a fé apenas no momento de dor. Nós temos que ter a fé de modo continuado, desde o momento que despertamos até o momento que vamos dormir novamente, e enquanto o corpo está em descanso, em repouso, levarmos essa fé, essa meditação conosco, para entendermos a vida espiritual, né? Então vejamos bem aqui alguns conceitos que o nosso João Nunes Maia colocou para nós. A ansiedade, responsável pela instabilidade comportamental e pelo humor. Porque uma pessoa ansiosa, ela não se detém, ela fica constantemente em movimento, buscando se sabe lá o quê, porque está insatisfeita consigo mesma. E essa insatisfação é que precisa se descobrir. Por que essa insatisfação? A pessoa tem uma casa, tem uma família, né? Tem uma fonte de renda, independente de ser alta ou não, lhe permite sustentar a vida do corpo, né? Ela tem às suas mãos, no nosso caso de espíritas, todos os livros espíritas da codificação, né? Ela tem o marido, ou tem a mulher, tem os filhos, genros, noras, né? Tios, irmãos. Ela tem um contingente de pessoas no seu entorno. Além de que, nas sombras fluídicas do universo, né? Porque o universo não é uma luz plena, né? Despontam orientações, despontam intuições, despontam inspirações.
mas a pessoa continua ansiosa. E agora, todo esse estado de coisa, de instabilidade e de humor, e normalmente a pessoa ansiosa, o seu humor não é lá muito saudável, né? Essa ansiedade vai ceder lugar quando a fé comanda a onda mental. Então, observa, boa noite a todos vocês. Observa que a fé comanda a onda mental que nós dirigimos a Deus. Então, essa onda mental é um impulso nosso, enquanto espírito, enquanto alma encarnada, em direção a Deus, buscando se afinar com as vibrações resposta do pensamento divino. Mas o ansioso, a ansiosa, não vai ouvir essa resposta, porque fica querendo ouvir, se não a voz de Deus, a voz de um protetor espiritual, a voz de um amigo espiritual. Conquanto essa voz será traduzida no mais íntimo da nossa mente por pensamentos de orientação que não nos pertencem. Então, para entrarmos na descoberta da meditação, temos que buscar um elemento valioso nesse processo. O silêncio. Silenciar as preocupações imediatas, sem medo. Um momento, vamos estabelecer aqui um tempo, 10 minutos de meditação. Não vai nos roubar nada, além de nos acrescentar. Então, eu não me lembro agora, mas parece que foi Gandhi, que perguntaram ao Gandhi por que ele rezava tanto, se ele ganhava alguma coisa com isso. E ele respondeu assim: geralmente eu não ganho nada. Ao contrário, eu perco. Eu perco o orgulho, eu perco o egoísmo, eu perco o desamor. Então, todo sentimento negativo nós vamos perdendo na medida em que aprendemos a meditar, a concentrar o nosso pensamento, o nosso coração naquele objetivo maior, que é a paz interior. Alguém já disse, até com certa rara inteligência, que é preferível ter paz do que ter razão, né? Porque para ter razão, temos que estar discutindo a todo instante, né? Então, o que nós temos que buscar? A meditação, ela tem a ver com a nossa paz interior, ela tem a ver com a nossa sensibilidade espiritual, emocional, ela tem a ver com a nossa sensibilidade mediúnica. Quando nós estamos em paz conosco mesmo, né, com a vida, em que os medos que surgem na tela das paisagens humanas não mais nos apoquentam, não mais interferem em nossos sentimentos, né? Aí adquirimos essa paz e vamos perceber o quanto é importante o controle da nossa onda mental. Então, observa, está tudo em paz em casa, né? Aquela paz de fachada. De repente o telefone toca
ficamos sabendo que alguém ou desencarnou, ou sofreu um acidente, né? Ou desapareceu, pronto. Desarticula-se tudo aquela paz. Porque a fé não é tão forte, não é tão saudável, ela é uma fé interesseira. Então nós temos que pensar nisso, porque acreditar em Deus é acreditar em todas as provas que nós passamos. Independente da dor e do sofrimento que se nos acomete, a fé tem que estar ali presente. É assim que Deus quer? Pronto. Nós costumamos dizer que isso ou aquilo não agrada a Deus. Então, a falta de fé não agrada ao Pai. Porque Ele percebe que nós vamos sofrer além da conta. Porque não aprendemos a utilizar a fé como uma ferramenta de proteção. É isso que nos sugere a meditação. Nós temos no Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurado os mansos e pacíficos. Tem alguma coisa a ver com ansiedade? Tem alguma coisa a ver com meditação? Bem-aventurados os pacíficos. E Lázaro que nos transmite essa mensagem, né? E ele diz assim, olha a importância disso. A obediência é o consentimento da razão. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos obedecer aquilo que está de acordo com o nosso entendimento. Por isso que o Cristo disse, ama o Pai de todo o seu entendimento, de toda a sua fé, de toda a sua coragem, de todo o seu entendimento, acima de qualquer coisa. Aí entra, né, os aspectos da meditação, os aspectos do processo para diminuir essa ansiedade. A resignação é o consentimento do coração. Então, aquele que revolta, porque não sabe consentir o valor do sofrimento. Não sabe consentir com o valor daquela prova, daquela expiação. Ele quer viver numa paz, não importa como. E aí vai ter mais dificuldades para evolução, né? Ambas, a obediência e a resignação, são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixou cair. Observa, a revolta insensata deixa cair. Então, as duas forças, né, a resignação e a obediência, é que vão nos fazer percorrer o caminho da evolução com o máximo de dignidade, né? Então, observa aqui, para alcançarmos o processo de meditação, nós vamos ter que ouvir as vibrações respostas do pensamento divino. O que é que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, né? Com toda a exposição, com toda a inteligência, né, de Allan Kardec, que os espíritos superiores colocam pensamentos de luz, de paz, de amor, inspirações, colocam no fluido universal. É daí que os escritores, os poetas, os criadores, né, os criadores de conteúdo filosófico, existencial, eles tiram, porque eles ouvem, né,
esses pensamentos no fluido universal. Então, não é uma audição como a nossa audição aqui, que é de uma, acho que diz, sensorial, material. Mas a gente ouve nos escaninhos mais profundos da alma. Então, observa o seguinte: outro valioso auxiliar para a empresa, né, de crescimento é a meditação. E a meditação, ela aprofunda os interesses e as aspirações nas realidades metafísicas, eliminando a pouco e pouco as impressões mais fortes das sensações primitivas, que normalmente se sobrepõem às emoções, desarticulando-as. Então, observa que quando nós buscamos a meditação, nós buscamos com o que nós temos. No mundo de prova e expiação, a grande maioria de nós mesmos ainda não tem, né, um equilíbrio, uma paz interior constante. Então vai buscar essa meditação com uma série de preocupações. As preocupações imediatas, porque atrasou o condomínio, porque não conseguiu pagar aquela prestação, porque houve um acidente, porque tem um pai que está internado. Essas preocupações, elas diminuem a força da nossa meditação. Porque meditar é ter um foco único. Eu não posso começar a meditar, como agora eu estava falando, em obediência ao consentimento da razão. Quando eu começo a pensar sobre isso, eu não posso pensar que o meu salário não caiu. Porque aí eu quebro essa vibração, essa onda mental é quebrada com um pensamento estranho aos objetivos primeiros. Então, é um processo educacional. Aprender a meditar é um processo educacional, que a alma desenvolve por si mesma. Não tem um curso que vai nos levar a aprender a meditar. Sabe, que vai estabelecer regras disso, daquilo. Vão nos falar de silêncio, vão nos falar de fé, vão nos falar de objetivos que nós estamos conversando agora, né? Então, o que a gente tem que perceber em termos de meditação? Em termos do valor dessa meditação e o valor da fé. Pensando, o espírito estabelece o clima no qual se desenvolve e de cuja energia se nutre. Então, a meditação e a fé são energias espirituais nas quais nós nos alimentamos. Aliás, é um bom exercício para quando a gente desencarnar, né? Que não vai mais comer arroz e feijão, né? Muito menos feijoada, mas vai se alimentar de energia. A energia espiritual, que é o que vai garantir a saúde espiritual, que é o que vai garantir a limpeza perispiritual. Quando nós falamos, por exemplo, em reforma íntima, nós estamos falando do quê? De limpeza perispiritual. Todos aqueles sentimentos desencontrados, todas aquelas atitudes que nós tomamos, desculpem, que nós tomamos e beiramos ao desarranjo emocional,
Ele gera energia negativa em nosso perispírito. Então, essa tal de reforma, eu me lembro uma vez que a gente discutia muito isso na casa espírita, porque Herculano Pires disse uma vez que não existe esse negócio de reforma íntima, porque não tem nada quebrado dentro do espírito, né? Porque ninguém vai reformar o que ainda não aprendeu. Então, nós já estamos aqui meditando. Como é que eu posso reformar alguma coisa que eu ainda não sei? Eu não sei ter paz interior. É possível reformar a ausência de paz interior em minha alma, no meu coração? Não, não é possível. Mas convencionou-se chamar de reforma íntima. Mas quando a gente medita, quando a gente pensa um pouco mais com profundidade, nós vamos perceber que é o nosso pensamento que vai nutrir de energia, que vai nos nutrir de claridades, que vai, agora, acostumar-se com essa claridade. Quando a gente acende uma luz dentro de nós, o que é que nós vamos enxergar hoje, agora? Senão as nossas próprias deficiências, os nossos desarranjos, né? Entendemos? Então, conforme o espírito fixe o seu próprio pensamento, ele vai edificar ou vai destruir, passando de autor a vítima das próprias maquinações. Então, a pessoa que, por exemplo, entra em depressão, ela fica pensando em tudo aquilo que ela queria que alguém lhe desse, que ninguém lhe deu, né? Porque alcançar a paz, alcançar a luz, alcançar amor, é um trabalho de cada um. Aí a pessoa, ela como é que se diz? Ela envolve todo o seu potencial de emoção, de amor, de sentimentos, ela coloca na mão do outro. Para que ela fez isso? O sentimento é dela. Agora, por que essa necessidade sem medidas de que alguém tem que me amar para eu me sentir feliz? Nós precisamos pensar muito sobre isso. Porque a minha felicidade não está no modo de ser do outro. Não está no modo de se dar do outro. A minha felicidade está no modo de ser meu. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho. Observamos isso? Então, quando nós vamos meditar, descobrir o valor disso, nós vamos pensar nessas coisas, que vai valorar, dar valor ao nosso sentimento. Quando nós pegamos aqui, como eu peguei um pedaço do Evangelho aqui, e descobri que obediência e resignação são forças ativas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu pensamento, de toda a sua qualidade espiritual, é uma força ativa. Obedecer a esse Pai, que nos deu leis divinas e naturais. E nós precisamos descobrir, entender e aplicar essas leis em nós. Não caiamos na cilada de querer aplicar a lei de Deus no próximo. O próximo nós temos que amar, né? Pelas afinidades de ondas mentais e interesses emocionais, reúnem-se os seres que elaboram o habitat no qual se demoram. Então, e isso vale tanto para o mundo físico, tanto quanto para o mundo
espiritual. Então, a nossa mediunidade terá tanto mais valor quanto maior for a nossa capacidade de meditar, de estudar, de se dar ao próximo sem exigir nada em troca, né? De amar ao próximo, de amar ao espírito que vem te perturbar a cabeça, do mesmo modo como você ama alguém que está aqui, sabe? E às vezes em situação de rua, te para pela rua, está, como é que se diz, com andrajos, está com mau cheiro, porque não toma banho faz muito tempo, e ele quer apenas um trocado para comer alguma coisa. E às vezes ele diz coisas para você, das suas próprias necessidades, né? Então, nós não devemos ter medo dessas criaturas, mas muita gente tem. Ora, como amar o próximo tendo medo do próximo? Porque o próximo não é só os nossos familiares, não são só os nossos familiares, são também as pessoas na rua, são também aqueles que nos agridem. Imagina se Jesus resolvesse deixar de nos amar. O quanto ele apanhou naquele dia, nas horas que antecederam o seu desencarne. O calhamaço de ingratidão, o calhamaço de sentimentos odientos que se dirigiu a ele. E ele continua nos amando. Ele sequer expressou uma como é que se diz? Uma contrariedade qualquer. Ele apanhou, as pessoas cuspiam nele, ele caía e o soldado batia. Olha, você vê a ignorância da criatura. Está carregando um madeiro pesado, porque madeira daquele naipe ali pesa muito, e ele caiu. Ao invés de pedir a alguém que ajude, até que o Simão apareceu e foi pego de surpresa, e só ajudou porque corria o risco de ser preso, né? Até aquele momento o Cristo estava sofrendo sozinho. Depois o Simão ajudou a chegar com o madeiro até o Gólgota. Mas em nenhum momento Jesus demonstrou insatisfação, sentimentos contrários ao amor que ele ensinou, pela capacidade de concentração, de meditação. O que ele diz lá quando ele está lá em cima? Pai, afasta de mim esse cálice. Isso não era um pedido de socorro, né? Porque o cálice era ainda o grau de ignorância que acompanhavam todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, que seguiram aquele evento sinistro, né? E quando nós pensamos nessas coisas, nós temos que observar o que nós podemos com o nosso pensamento. Miriam Antonieta, que bom te ver por aqui, te ver espiritualmente por aqui, né? Quando nós vamos dar passe em alguém, nós temos que ter essa capacidade de meditação. Pensar na cura com a qualidade maior que nós possamos. Porque nós estamos doando energias a alguém. Então, essa energia tem que ser limpa das nossas imperfeições. E tudo isso é um exercício. É claro que nas primeiras vezes que vai aplicar um passe, né, não se vai conseguir maior qualidade. Nós vamos exercitar isso. Agora, observar também que, ao passe,
espiritual e o passe magnético. O passe espiritual é dado pelos espíritos, sem que o médium tenha que, entre aspas, incorporar o espírito. O passe magnético é por nossa conta. Se é por nossa conta, o que é que nós temos que trabalhar? A meditação e o valor da fé. Para quando estivermos aplicando esse passe, sintamos que realmente a criatura está sendo beneficiada, seja ela quem for. Né? Então, e isso vai acontecer através do quê? Por afinidades de ondas mentais. Eu tenho o desejo de ajudar alguém a se curar espiritualmente, com magnetismo. Espíritos vão pegar essa onda mental e vão conduzi-la para o ponto na pessoa que está sendo pacificada, o ponto onde está o problema. É assim que acontece a coisa, entende? Então, observamos aqui, olha, a direção correta e constante do pensamento esclarecido, que conhece as causas e finalidades da vida, realiza o controle das emoções, tornando os indivíduos nobres e equilibrados, que não se transtornam diante de provocações, nem se apaixonam ante as sensações ou se descompensam enfrentando o sofrimento. Então, observa que a tarefa é nossa. A força emocional, a força espiritual está centrada na nossa capacidade de equilíbrio. Nós podemos chegar na casa espírita, às vezes esbaforidos, porque perdemos uma condução, ou porque o carro deu um problema, coisa desse tipo. Quando chega lá, tem que buscar condições emocionais de se reequilibrar. No momento do fato em si, já tem que se dominar. Mas vai chegar lá na casa com alguns resquícios, às vezes de tristeza, às vezes de susto, né? De não entendimento porque aconteceu aquilo. Tem que ter um controle. E quando eu falo isso, eu me lembro que uma vez eu fui fazer um pagamento e depois desse pagamento eu ia para a casa espírita. Sabe onde eu fui parar? Eu fui preso. Eu fui preso, né? Fui parar no distrito, ali na Avenida Tiradentes. Sem motivo nenhum. Era época de Natal, a polícia ficava fazendo blitz, né? E por puro preconceito, porque no caminhão que eu fui, só tinha negros. Eu me lembro, eu já comentei isso aqui com vocês, que um professor de história discutiu com o policial, sabe? E falou, você não vai pôr a mão em mim, porque você não conhece a história, você como é que se diz, um instrumento do sistema. E o policial acabou deixando ele ir embora, né? Mas observa, se eu estou lá no distrito, sentado dentro de uma cela, esperando que alguém avalie a minha conduta, o meu documento, para depois ir na casa espírita, aí eu vou chegar na casa espírita chorando, nervoso? Não, gente. Eu tenho que entender o momento. Eu estava desempregado, aquela época era desse jeito, que precisava, para circular, precisava ter uma carteira assinada. Pronto, né? O equilíbrio. E esse equilíbrio a gente não consegue na hora, né? Eu fiquei muito preocupado, porque tinha um rapazinho que era office boy e não tinha dinheiro para voltar para a empresa. Ele ia chegar atrasado, ele ia receber as demonstrações do patrão, né? E como provar que ele foi preso?
Porque a delegacia não te dá nenhum comprovante. Olha, eu prendi fulano de tal porque eu suspeitei dele. Né? Não tem, né? E então, observa o quê? A direção correta do pensamento. E dirigir o pensamento é ativar a fé. É entrar em processo de meditação. Para que a fé, como ele diz aqui, ó, faça com que a ansiedade ceda lugar à fé. Que através dessa onda mental você se dirige a Deus. Olha, Pai, eu não estou entendendo nada disso aqui agora, mas eu vou passar por essa experiência. Consciente de que o resultado que vier é o resultado que eu preciso aprender. Então, quando a gente coloca a prova como uma lição, estamos a meio caminho andado. A meio caminho andado em termos de equilíbrio. Né? Então, estamos dirigindo o nosso pensamento e procurando entender as causas e finalidades da vida. Nós vivemos dizendo que estamos aqui para aprender. Se nós estamos aqui para aprender, as ocorrências são as lições. A amargura e a ansiedade não se tinham o nosso pensamento, mesmo que deixemos passar ligeiros sinais que a potente luz do amor real e da certeza da fatalidade feliz do bem faz que desapareçam. Nós confiamos que o bem existe. Se nós confiamos que o bem existe e estamos envolvidos numa prova difícil, nós temos que acionar esse sentimento de confiança, que é a própria fé. E conviver ali, meditando o mais intenso possível. Aquilo que a gente viu, quem leu há 2000 anos, e as criaturas, os cristãos, né, que eram pegos pelos soldados romanos, e que levados depois à morte, jogados aos leões, o que eles faziam? Eles cantavam, eles exaltavam todo aquele conhecimento que o Cristo passou. E isso lhes dava a força ideal da meditação, a força ideal da fé. Como Joana de Cusa passou, porque foi pega pelos soldados e junto com o filho. Agora você imagina uma mãe, é aí que nós temos que meditar, né? Uma mãe que vai ser assassinada, porque aquilo era um assassínio, e o seu filho junto, e o filho clamando: mãe, nega o Cristo, mãe, para que a gente possa viver. O que ela responde ao filho? Calma, filho. Calma. Porque o que importa nessa hora é calma. E o soldado ainda ironizou: é só isso que o seu mestre te ensina? Morrer? A resposta dela: não, não é só isso. Ele me ensinou a amar vocês. Aí ela desarma o soldado. Desarma aquele clima de horror. E já estava sentindo os horrores do fogo queimando a sua carne. Então, é muita fé para passar por um momento desse. Será que as provas que nós passamos por aqui, nesta atual encarnação, é tão forte quanto essa? Nós temos que meditar, né? Nós sabemos que nenhuma experiência que o outro passa é igual à nossa, e que a nossa é igual a dele, e que não há tema de comparação. Nós sabemos disso porque implica
nos motivos que nós demos origem para passar por aquela prova. Implica nos motivos que o outro deu também para passar para as suas provas. Implica nas condições espirituais que nós nos achamos. Implica na qualidade de fé que nós já desenvolvemos. E aí a dor e o sofrimento será tão ou mais aceitável de acordo com a experiência que se tem, que nós vemos aqui pelas afinidades de ondas mentais. Então, nós não podemos afinizar com dor e sofrimento, nem com as ironias do outro, porque o outro é só um deseducado, às vezes até desequilibrado, né? Então vejamos aqui. Deixa eu abrir aqui. Muitos, do livro Cirurgia Moral, João Nunes Maia, muitos dizem assim, 2 pontos. Os meus pensamentos vêm à minha cabeça sem que eu os crie. Fecha aspas. E por vezes tem razão, porque são pensamentos, exatamente, Jorge, o sofrimento da criatura humana nos dias de ontem, né? Por vezes tem razão, porque não obstante a cabeça é tua e é teu dever cuidar da lavoura que te pertence por direito celestial. Os instintos inferiores são animais que devem ser domesticados, usando-se todos os meios possíveis e dignos. Não use violência. Ela até no bem pode te causar danos, se a ponderação não estiver presente no teu modo de ser. Isso aqui faz desacreditar aquela ideia, aquela passagem, né, que foi atribuída ao Cristo, que ele lançou mão de chicotes para expulsar os vendilhões do templo. O Cristo nunca foi violento em atitude nenhuma, em momento nenhum. O Cristo tinha a força da palavra. A palavra dele, provavelmente, se pego a criatura num ato ilícito, essa palavra pareceria um chicote, porque está mostrando para você o seu próprio erro. Mas lançar mão de chicote, fazer um ato de violência, não. Jesus jamais fez isso, né? Então, como diz aqui o nosso querido João Nunes Maia, a autoanálise é serviço divino, que nos empresta valores e nos faz descobrir o céu dentro de nós, enriquecendo o nosso coração, acendendo luz em todos os nossos sentimentos. Porque nós temos que parar e pensar em todos os sentimentos. O sentimento de humildade, o sentimento de compreensão, o sentimento de fraternidade, o sentimento de amor ao próximo. Então, tem que haver uma coerência entre todos esses sentimentos. Ninguém consegue ser humilde se for agressivo. Não há agressão na humildade. Assim como não há humildade na agressão. Então, a coerência entre esses sentimentos nos mostra que, olha aqui, ó, toda alma que poda as suas próprias investidas no mal, afiniza-se com o bem e deixa brilhar a fraternidade em todo o seu andar, todo o seu caminho, porque ela podou a influência do mal.
Confirma o teu proceder em todos os momentos, porque muitos olhos estão te olhando. É aquilo que nos diz informações espirituais. Há uma nuvem de testemunha, o próprio Paulo disse isso. Há uma nuvem de testemunhas observando o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então, lá nos anos 74, qualquer dia eu vou procurar essa mensagem e vou trazer para vocês. Eu não lembro, sabe, o espírito que mostrou isso, mas é uma verdade. Tinha um dirigente numa casa espírita que todos os dias ele estava lá ensinando, explicando, mostrando um monte de coisa. Um dia, ele recebe a notícia pela própria família que ganharam uma certa quantia numa determinada loteria. Ele não voltou mais para a casa espírita. Por isso que não deve ser só teoria o que nós estamos aprendendo. Nós temos que enfiar a luz por cima da nossa sombra e forçar até que diminua a nossa sombra. Senão somos capazes de claudicar mesmo, de vacilar. Porque os nossos sentidos ainda estão muito materializados. Né? Analisa as tuas maneiras todos os dias, pois muitos raciocínios estão computando os teus atos, sem que às vezes os percebam. Até as crianças sabem o que não deve ser feito, tanto mais o adulto. Então, por exemplo, nós sabemos hoje, né, desde algum tempo, que a criança não nos ouve. A criança observa o que a gente faz. Porque o que importa é a nossa maneira de ser, não são as nossas palavras. Nós podemos ter as melhores teorias do mundo para educar os nossos filhos. Mas se as nossas teorias não estiverem presentes nas nossas atitudes, tornam-se teorias falsas em nosso comportamento, né? E, como diz o grande filósofo, né? Conheça-te a ti mesmo. A meditação e a fé exigem autoconhecimento, para que a gente possa desenvolver isso sem medo de que o orgulho ou de que as vaidades venham a manchar o nosso comportamento. Exatamente, colocar em prática. Como conhecer a ti mesmo? O conhecimento é a base da própria vida. A sabedoria abre caminhos novos para que possamos sentir e mesmo desfrutar a felicidade. Por que abre caminhos para a gente desfrutar a felicidade? O conhecimento. Pensemos nele, meditemos a respeito. Porque a felicidade não está lá fora. A felicidade, às vezes, está em coisas tão pequenas. No sorriso de uma criança, no sorriso de um filho seu, de um neto, no abraço que ele te dá espontaneamente, porque ele confia no teu amor. Então, isso é a felicidade. Não é as coisas que nós conquistamos aqui. Eu me lembro que um estudioso americano também foi lá nos confins da Índia buscar um mestre, eu acho também que eu já falei isso aqui, porque ele queria saber como é que esses mestres vivem de meditação. E quando ele pega o endereço e vai até a casa desse mestre, era basicamente uma caverna no barranco.
Ele entrou, olhou e não viu nada, tinha lá uma espécie de mesinha e um ponto que o mestre sentava. Primeira coisa que ele pergunta: mestre, cadê os seus móveis? O mestre replica a pergunta a ele mesmo. Fala, mas cadê os seus? Aí ele responde inteligentemente: não, eu estou de passagem. Eu não preciso de móveis. O mestre confirma a resposta. Exatamente, eu também estou de passagem. Para que eu quero o luxo desse mundo? Né? E isso é conhecer a si mesmo, entender por que está em determinada condição na vida, porque não é a condição de riqueza, nem a condição de pobreza que revela a grandeza da nossa alma, é o modo de ser, modo de pensar, de agir. Sabe? Quando você entra num coletivo, por exemplo, e uma criança que você nunca viu, ela ri para você. Ela está te reconhecendo. Se você está sendo reconhecido por uma criança que mal chegou, né, alguma coisa de bom você está levando. Então, é preciso que a gente saiba de tudo isso, porque não poderá existir civilização sem que a inteligência ocupe algum lugar na pauta dos confortos. Não pode existir progresso sem a intervenção da sabedoria. Nós estamos vendo nos dias de hoje, em muitas situações que a gente vê aí, está faltando sabedoria. Então, nós não vamos entrar no mérito da coisa para não virar uma coisa política, né? Mas é isso que a gente está vendo. Então, duas forças altamente dignas para a gente encerrar por aqui, com duas dinâmicas opostas: o conhecimento exterior e o autoconhecimento. Então, duas forças em posição de oposição. A sapiência externa nos faz investir à procura de valores até certo ponto perecíveis, mas necessários ao nosso equilíbrio. Passamos por perigos inúmeros, sujeitos às investidas do orgulho, em sintonia com o egoísmo e sob o domínio da vaidade. Entrementes, se vencemos essas condições, na altura em que elas se nos apresentam, sairemos livres para novos conhecimentos que podemos crer serão a maior verdade, que o conhecimento de nós mesmos é o estudo do universo interno, aprofundando-nos dentro dele, como se for o nosso próprio mundo. Este conhecimento se chama sabedoria, amor. Então, por que nós precisamos conhecer a nós mesmos? Para entender por que nós viemos sofrer nesse mundão aqui. As causas da nossa dor, dos nossos sofrimentos, dos nossos desencontros, os desamores, estão nas nossas imperfeições de ontem. Nós não desenvolvemos a humildade, o conhecimento, a fé. E em muitas situações nós fomos agressivos com o próximo. Então, o livro do Tomás Antônio Gonzaga, Confidências de um Inconfidente, ele mostra, por exemplo, para nós, que Aleijadinho, que chegou a ser um imperador, né? Um grande na aristocracia política de Roma,
O Aleijadinho lá, naquele tempo, era um devasso. O Aleijadinho conseguiu tirar dinheiro do primo dele e obrigar o primo a aceitar. O Aleijadinho tinha amores os mais perniciosos possíveis. Então, quando aqui, aos 40 anos de idade, a Hanseníase o visita, não é castigo. Não, de maneira nenhuma. Tanto que ele continua trabalhando, ele nasce numa situação, ele é filho de uma escrava com um português, né, que era também artista, do ponto de vista do trabalho dele, né, artes plásticas, né, artes cênicas. Ele aprende com o pai muita coisa e dá seguimento na sua arte até desencarnar, né? E adquire uma coragem, adquire um contato com o mundo que é sensacional. E uma força de arrancar o dedo do pé dele com uma talhadeira, porque estava doendo demais. Então, nós temos que entender o valor da fé, o valor da meditação. Eu entendo até que a fé é o combustível da meditação, que vai nos levar a pensar e tentar resolver os enigmas da filosofia, os enigmas da ciência, entender tudo isso e aceitar, sabe? Na medida que a gente compreende, né, que a obediência é o consentimento da razão, que a resignação é o consentimento do coração. Olha o equilíbrio, coração e razão, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine a todos, né? E se Deus quiser, até a próxima quarta, nós estaremos novamente aqui, né? Vamos entrar em vibrações agora, vibrando ainda uma vez pelo tio do Mauro Rebelo, né, que desencarnou, pedindo ao Pai que ele receba cuidados e proteção espiritual nesse novo caminho e que fortaleça a filha dele, que tanto o ajudou, para que entenda o momento. Vibrarmos por todos os hospitais, por todas as cadeias públicas. Vibrarmos pela comunidade em que nós vivemos. E comunidade não é apenas uma questão de favelas. Comunidade é onde um grupo de pessoas, a despeito das suas condições materiais e econômicas, estão vivendo de modo comum. Por isso é comunidade. Vibramos para que a paz, o entendimento, para que o amor ao próximo sejam as vibrações de cada um. Vibrarmos por espíritos necessitados que porventura foram trazidos para o nosso aprendizado, que possam ter aprendido, que possam ter entendido. Vibramos pela nossa família, principalmente por aqueles que apresentam algum problema de saúde, pedindo ao médico dos médicos que ampare, que proteja, que traga um bálsamo que alivia dores e sofrimentos. E abrimos o coração em oração, para encerrarmos gratos por tudo que aprendemos nessa noite.
oferecendo a direção do Núcleo de Estudo Espírita Caibari Chúdio, as nossas vibrações de gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja, que assim seja.